Fisioterapeuta, você sabia que nichar o seu público pode te trazer muito mais lucro? Meu nome é Romulo Ordini, seja muito bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te ensinar o porquê nichar o seu público vai te trazer tanto mais benefício financeiro e como você vai se sentir muito melhor trabalhando dentro do seu consultório. Muito bom, em relação a nichar os pacientes, eu vejo alguns medos de muitos fisioterapeutas. As pessoas acham que porque nichar um público quer dizer que você nunca mais vai atender nada que não seja daquele seu nicho. Você tem dois erros muito grandes aqui nesse pensamento. O nicho, ele não precisa ser eterno. Eu não preciso que eu atendo hoje ou atender daqui 20 anos. Isso não precisa ser assim. O nicho ele pode ir mudando conforme a sua necessidade e a necessidade do seu público. E a outra coisa sobre nichar os seus pacientes, que não é porque você nicha um tipo de público que você vai ter, que você não possa atender mais nada que não seja aquilo. Não é essa a ideia do nichar seus pacientes. Então você que tem um medo de começar a nichar o seu público, vai começar a perder pacientes, muito pelo contrário. Quando você nicha, você se torna uma referência muito mais rápido. Então fica muito mais fácil para você estar nessa captação de pacientes e nessa conversão de pacientes. Mas, se você falar, eu vou nichar meu público em dor lombar, e aparece lá um paciente com dor cervical, você tem bons resultados com dor cervical. Você não vai atender esse paciente? Claro que vai. Então você só não vai atender aquele público se você não tem resultados com aquele público. Mas sempre tentando direcionar principalmente a sua divulgação para um nicho específico de pacientes. Ok? Então esse medo inicial que eu vejo muito grande quando eu converso com alguns fisioterapeutas sobre nichar o público. Existe um medo muito grande e geralmente esses medos estão relacionados a isso. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer com você. É importantíssimo que você niche para crescer cada vez mais e alavancar o seu consultório, ok? Então a primeira pergunta que eu te faço aqui, e eu vejo uma necessidade muito grande, é o porquê. Por que nichar o seu público? Ah, Romulo, já estou bem no consultório, eu estou com um público lá que me vem, mas cada dia eu atendo uma coisa. Um dia eu atendo um joelho, outro dia eu atendo uma dor no ombro, outro dia eu atendo uma dor no pé, outro dia dor no quadril, na lombar. Ok, isso é legal, você consegue ter bons resultados com isso. Mas será que a sua divulgação, será que as pessoas realmente te tomam como referência quando você atende de tudo? Será que todo mundo te vê como bom em tudo? Ou será que aquela pessoa que viu você tendo um resultado com a dor lombar, ela vai direcionar pacientes que são amigos dela, que vão direcionar para você com dor lombar? Então é importante você pensar muito nesse porquê que você vai estar nichando. Por que nichar? Para você se tornar a referência naquele segmento, naquele tipo de dor que o paciente vai ter. Então o paciente pensou lá em dor lombar, pensou no Rômulo, pensou em dor lombar, pensou em você, João, pensou em você, você que está vendo aqui, né? Pensou em você. Tá? Então o porquê nichar é exatamente para isso, para você se tornar a referência para esse público. É você a solução para o seu público. Então isso é muito importante, ok? Para você ter como princípio, né, o porquê nichar. Então vai pensando nisso, né? Vai pensando nisso em ter o seu nicho de pacientes. E aqui algo na sequência. Ah, tá bom, Romulo. Eu já pensei que pode ser algo bem legal eu estar nichando, né, meu público, eu vou continuar atendendo o que eu acho que eu tenho resultados bons, mas eu vou começar a direcionar mais minha divulgação para um certo público. Bacana, ok? Mas tá, como é que eu faço isso, né? Como que eu identifico o nicho que eu vou atender? Como que eu identifico isso? Aqui você tem que fazer um breve histórico da sua vida profissional. Duas coisas. Uma coisa, o que você tem de mais resultado no seu consultório? Ah, eu vejo quando vem pessoas com tal dor, é o público que eu mais tenho resultado. Então aí você já começou a responder. A primeira coisa é você ver o que é que você mais gera resultado para o seu paciente. Pensa muito nisso. Dá uma retrospectiva, né? Faz uma retrospectiva dos seus atendimentos e o que você mais gera de resultado. Ok, esse é um dos passos. Mas aqui não tem nem primeiro e segundo passo. Os dois passos têm que andar muito junto para você conseguir definir o que é o seu nicho.
o que você mais ama atender? Quando você olha na sua agenda, você vê que tem um paciente lá com uma dor X, você fala, putz, graças a Deus, é hoje que eu vou atender esse paciente, né? Então é aquela coisa que te motiva demais. Quando você vê que aquele paciente está vindo com um certo tipo de dor, é aquele paciente que você gosta de atender. Então pensa nisso. O que realmente te dá um prazer gigantesco para levantar de manhã, para você ir lá no seu consultório e atender com muito amor. Eu acredito que realmente você tenha amor por todos os pacientes que vão lá com você, por todos os tipos de dores que você tem. Mas tem algum caso lá que para você gera mais prazer estar atendendo. É esse o seu público que você deve nichar. Então olha aqui, você tem duas razões e são pontos fundamentais para que você consiga nichar. É o amor que você tem, aquela vontade, aquele prazer de atender esse tipo de dor, ok? O tipo de segmento e também os resultados que você gera. Não adianta aqui você ter bons resultados e não ter prazer naquilo, ok? E nem adianta você ter prazer naquilo e não ter resultado. Então esse tipo não dá para nichar porque as coisas não vão dar certo desse jeito. Então calcule isso aqui na sua cabeça, o que realmente você tem resultado e tem muito prazer. É esse o público que você vai começar a nichar. E o nichar, de novo falo para você, é como você vai se posicionar nas suas divulgações. De internet, de palestras, quando você for divulgar o seu trabalho. É isso que você vai nichar. Você é a referência nisso, que você tem bom resultado e você tem muito prazer em realizar. Okay? Então é dessa forma que você vai sabendo o como fazer esse tipo de nichar. E uma outra pergunta que eu faço para você aqui, e que você deve estar se fazendo, é quando eu vou nichar o meu público? Ok? Quando eu vou nichar o meu público. Você tem que ter experiência nisso. Não adianta você falar assim, olha, eu nunca atendi dores no pé, né? Nunca atendi pacientes com fasciite plantar, mas eu acho que eu gosto disso e acho que posso ter bons resultados. Então é aí que eu vou nichar. Não, aqui está muito errado se você nichar assim. Então, quando você vai nichar? A primeira coisa, quando você já tiver muita experiência com esse tipo de segmento. Tá? Então, o que você quer nichar, que você já sabe que tem resultado e que você tem muito prazer, você vai começar a perceber isso com a experiência. No começo, você tem que realmente estar disparando para onde você acha que consegue atender esses pacientes. Ah, eu fiz um curso X, outro curso X, outro curso X. Vai atender nesses pacientes. Vai identificando claramente o que você gosta realmente de fazer e que você tem muito resultado. Ok? Então esse quando, geralmente, é um pouco mais para frente. Não é logo que você se formou, não é em 1, 2 anos de formação que você vai fazer esse nicho. Então aqui é quando você já tiver uma experiência e principalmente estudo da sua região, das dores que acontecem na sua região. Não adianta você querer nichar um público que aqueles pacientes não existem na sua região. Olha, aqui esse tipo de dor eu não encontro aqui, meus pacientes não têm esse tipo de dor aqui. Duas perguntas aqui. Será que realmente não tem esse tipo de dor na sua região? Ou será que você não sabe que essas pessoas têm essa dor? É a primeira pergunta que eu te faço. Mas a outra, eu quero ter lá um nicho, mas eu não sei nem como chegar nessas pessoas, eu não consigo. Então talvez nesse momento não seja a hora de você nichar em relação a isso que você quer. Então não é só querer, você tem que ter esse público. Okay? Então estude a sua região, verifique na sua região quantas pessoas podem ter esse tipo de dor. E isso com divulgações mesmo. Você vai divulgando e vai vendo como isso vai chegando para você. Isso é muito importante para você nichar. Tá? Então aqui você já tem uma certa experiência e você vê que existe um público na sua região que vai te trazer bons resultados quando você nicha. Okay? E mais um detalhe importante, verifiquem se já existe uma grande referência na sua região nessa área. Ok? Porque o que eu vejo? Às vezes a gente quer nichar porque está todo mundo fazendo aquilo. Será que se tiver todo mundo fazendo aquilo vai ser fácil para você nichar e ter o seu público? Você vai se tornar referência naquilo? Então verifique, subnicho. Né? Olha, tem um nicho aqui de dor lombar, eu vou dar um exemplo escroto aqui, tá? Mas ó, eu vou trabalhar dor lombar, eu vou trabalhar dor lombar do lado direito. A dor lombar do lado direito não tem ninguém que seja referência nisso agora. Então você vai ser a referência para pessoas que têm dor lombar do lado direito. Ao lado esquerdo eu não sou referência, mas do lado direito eu sou. Tá? É claro que é um exemplo de brincadeira aqui, gente, mas só para você entender isso. Tá? Que para você ser essa referência, é importante nesse início que realmente já não tenha ninguém que seja a referência absoluta nesse segmento.
porque o caminho para nichar isso vai ser um pouco mais difícil. Ah, isso que eu queria já tem alguém que faz. Então, bom, ele faz isso, mas isso aqui ele ainda não faz. Então é nessa parte, eu gosto disso, tenho resultados nisso e ele ainda não faz isso. Então é nessa hora que você vai entrar com o seu nicho. Então o nichar, gente, vai te direcionar a um público muito específico e com certeza vai aumentar muito tanto a lucratividade quanto o faturamento do seu consultório. Muito importante o nicho. Se você não fazia isso até agora, comece a pensar nessa possibilidade de nichar sem medo. Você não vai deixar de ter paciente por conta de nichos, muito pelo contrário. A sua rotatividade de pacientes vai aumentar cada vez mais quando você é a referência naquele segmento. Olha só, um físio imparável ele não é ingrato. Você é um físio imparável. Você está aqui comigo. Então aproveita aqui, ó, dá um curtir nesse vídeo, compartilha esse vídeo para ajudar o canal a crescer e chegar em cada vez mais fisioterapeutas imparáveis.